Bom dia. Olha, eu aqui ansioso para falar nesta segunda-feira, 13 de novembro. Hoje começa a antecipação da vacinação de, de cidadãos brasileiros aqui no norte contra H1N1, certo? Onde os idosos estão no meio, fazendo parte de grupo de risco, junto com o pessoal da comorbidade, essas coisas assim, certo? Então estão antecipando. Aqui a gente vai entrar na estação chuvosa, que é o verão, tá certo? E não o inverno, né? E vai ser antecipado, então, esse calendário aí, né? Por entendimento do governo brasileiro, né? Do governo nacional. Mas assim, eu estou aqui para falar de muitas coisas, muitas ideias na cabeça. A Gaza está na minha cabeça, certo? Nós temos ali na imagem, na TV, certo? Que diz assim a mensagem, né? Primeiro mostra ali o Hassan Rabi, né? Que é um palestino, brasileiro que estava lá em Gaza visitando a mãe, certo? E teve que sair correndo de lá, passou 35 anos prisioneiro dos israelenses, certo? Dos sionistas de Netanyahu, né? Nessa guerra insana, insana peronomútil, certo? A não ser que todos os capitalistas sejam insanos. E assim, quero falar a respeito disso. Eu estou aqui com o Breno Altman na cabeça, que é um jornalista, né? Ele tem formação em história, sabe? Um cara muito agudo na crítica que vem fazendo e vem adquirindo destaque. Ele vem agora com um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, certo? Falando umas coisas aí que eu vou tentar aqui interpretar ou, sei lá, comentar. É que eu quero comentar, que eu não interpreto nada. Eu vou comentar interpretando, então, melhor dizendo, tá certo? Mas assim, para não perder aí, né, o vício, certo? Eu queria falar aqui de um cara chamado Arthur Schopenhauer, que foi um filósofo alemão do século XIX. Ele é mais conhecido, diz aqui a Wikipedia, certo? Pela sua obra principal, O Mundo, como vontade e representação. Não li, mas conheci esse cidadão quando eu fazia a organização dos trabalhos de estudo lá no Instituto de Filosofia e Pedagogia, Letras e Pedagogia em Manaus, na década de 70, a partir de 73, quando Ernest chegou lá. Aliás, meu nome é Ernest e meu site quem fala muito da Bom Dia a Cavalo e a Éguas, certo? Eu acrescentei agora a Éguas aí que é para não deixar as fêmeas de fora, certo? Então, a obra clássica de Schopenhauer é O Mundo com Vontade e Representação. Esse cara não está escrito aqui, mas ele é reconhecido, né, como um filósofo pessimista, tendente ao pessimismo, certo? Como Nietzsche foi. Né? O Nietzsche agudizam mais a situação de Nietzsche, dizem que ele foi niilista. Eu não acredito muito, mas não tenho base para afirmar isso aí, certo? Mas do Schopenhauer se diz que ele foi um cara pessimista. Ele rebatia dizendo: não, pera lá, eu não sou pessimista, eu sou realista. Realista que Marx dizia que era também. E nesse livro, então, é O Mundo como Vontade e Representação, em que ele caracteriza o mundo fenomenal. Veja aí, é mundo fenomenal, certo? O mundo concreto, o mundo onde a gente está, o mundo onde tem a cara da gente, o mundo onde a gente tem o corpo da gente, certo? Ontem eu fui acompanhar meu filho na segunda prova do Enem, certo? E eu fico ali pensando, conversando com ele tem 17 anos, certo? E é um cara que já tem atitudes, quero dizer, viu? Muitas coisas que eu afirmo, assim, meio que sofista, entendeu? Ele rebate de pronto, sabe? Ontem a prova foi de matemática e ciências da natureza. Os dois temas me interessam demais, sabe? Porque eu acho que a essência da coisa está ali. O conhecimento está ali, o conhecimento humano. O conhecimento que liberta a gente, sabe? Que liberta a gente do mundo dos fenômenos do mundo metafísico, tipo religião, certo? Religião e assim fé, essas coisas assim, essas coisas que estão assim fora do alcance da gente, fora da vista, tá certo? E que é aproveitado. Hoje se diz aí, sabe, que a ditadura ela tem duas faces: a face do terror, tá certo? E atualmente a face da manipulação da informação, né? E a gente cai no meu campo que eu gosto muito, que é o campo da informação, o campo da linguagem, tá certo? Me lembra de Eco e me lembra de outros aí, me lembra de Lukács, sabe? E outras figuras aí que eu conheci, sabe? Chutando pedras no meio do caminho, entendeu? E isso me sensibiliza muito, sabe? Me atrai e permite meu pensamento, sabe? Ser profícuo, ser prolixo, rapaz, não vi a outra palavra, profícuo eu falei, né?
prolífico, certo? Essa palavra eu gosto dela, assim, parece assim, mel, mel, aquele suco que os beija-flores extraem, né, das flores, certo? O néctar, né? Prolífico. Prolífico quer dizer assim, coisa que rende, coisa que, né, que reproduz e com quantidade, certo? Mas assim, o Schopenhauer, é um cara dito um cara pessimista, ele se diz realista, né? Então ele caracteriza o mundo fenomenal, né, como eu disse, né, o mundo aí, o segundo mundo de Platão, né, o mundo aí, né, das aparências, como produto de uma cega, veja bem, insaciável e maligna vontade metafísica, tá certo? Eu enquadro isso aí como sendo o capitalismo, certo? O capitalismo é esse fenômeno aí, sabe, adotado aí no mundo, sabe? No mundo das rendas, da economia, certo? É do mundo aí no chão, certo? O mundo aí, sabe, dos coletores, dos caçadores, sabe? Desde a origem que vem aí, sabe? As pessoas preocupadas com a boca e com o ânus, entendeu? Precisa comer, precisa fazer cocô, sabe? E essa coisa assim, porque ninguém pode ficar entupido, certo? Minha mãe contava uma história de um padre aqui em Belém do Pará, certo, que celebrava missa num hospital, Hospital da Beneficência Portuguesa, muito conhecido, fica ali na rua Generalíssimo Deodoro, no centro. Hospital de classe média, certo, porque os ricos eles fazem tratamento e curativos de suas doenças e de seus males fora daqui, nos Estados Unidos, não é nem São Paulo, certo? Mas havia esse padre que todo dia celebrava a missa na capela ali do hospital, sabe? Para uns poucos aí, sabe? Crentes, né? E quando ele terminava a missa, se despia das vestes do ritual, certo? Aí ia para a hospedaria, porque ele, eu creio, teria dificuldade nos apartamentos, né, do hospital, então ele, onde estavam os doentes, né, então ele ia para a enfermaria, que é um lugar popular, espaço assim, né, coletivo, e ele ali aquelas camas colocadas uma ao lado da outra, e ele chegava para cada um daqueles ferrados ali doentes com o corpo fumado, entendeu? O corpo ele é foda, né? E aí ele chegava assim, se abaixava, esperava encontrar o olhar do fumado ali, sabe? Da fumada, sabe? Aí fazia a comunicação de olhar, sabe? Aí se aproximava gentilmente do ouvido e perguntava: já defecou hoje? Como assim, padre, já defecou hoje? Mas minha mãe, veja, minha mãe foi quase freira, certo? Não é que ela foi quase freira, ela foi trazida para estudar aqui em Belém, para adquirir repertório intelectual, para adquirir conhecimento, para não se tornar uma ignorantona aí de todo, certo? Ela era católica, mas assim, ela me admitia. Né? Eu não sei, num certo momento, eu acho que ela se comparava à Mônica, mãe de Agostinho, certo? E a mim, eu acho que ela comparava com Agostinho, mas eu não me achava assim. Não, tudo bem que eu era só um cara ferrado, entendeu? Um cara escroto, um cara cheio dessas coisas que o Schopenhauer fala aqui, certo? Aí, né? Portador de uma vontade cega, insaciável e maligna, certo? Eu não vou me diferenciar dos outros, certo? Dessa vontade metafísica, né, com características de ser cega, insaciável e maligna, tá certo? Eu acho que eu me enquadro nesse rol aí, entendeu? Eu não sou santo. E aí o padre perguntava, então, já defecou hoje? Aí o paciente se chocava, mas como ele já tinha ali, sabe, todo dia, 7 dias na semana, sabe, o padre perguntava a mesma coisa, e a maior parte dos pacientes, sabe, ficavam ali, sabe, até morrer, poucos tinham ali alta, entendeu? Aí, sabe, a pessoa balançava a cabeça, sabe, fazia qualquer gesto assim, né? Aí o padre dava um sorriso com o canto dos lábios, sabe, se levantava, sabe, fazia ali a cruz, né, com as mãos assim, sabe, desejando recuperação para aquele ferrado ali, para aquela ferrada ali, entendeu? Aí passava para outra cama e chegava lá e perguntava no pé do ouvido de novo: já defecou hoje, entendeu? Por que eu estou falando isso? Esse é o mundo da realidade, meu chefe. Esse mundo aí da vontade metafísica, certo? O metafísico aqui é esse mundo da ideologia, sabe? O mundo que se cria artificialmente, entendeu? A manipulação de todos os conceitos para fim de opressão. Certo? No caso aqui, ele fala da vontade metafísica, que é uma ferramenta, um ferramental aí que usaram os liberais no século XIX para criar o contrato, para criar o Estado moderno como sendo uma instituição contratual civil, civil individualista, certo? Civil liberal, certo? E a vontade, então, com inteligência vão ser as duas grandes marcas do ser humano,
tá certo? O ser humano que institui a vontade, ou a vontade que já vem dos impulsos, dos instintos, e melhora quando possui, num certo momento, a matemática de Pitágoras, certo? Que encontrou na vida dele Heráclito que encontrou com Marx mais depois, Hegel, etc e tal, entendeu? E que me faz aqui essa minha cabeça toda quadrada e que me faz abrir a boca e falar essas coisas, certo? E então, a vontade, né, para Schopenhauer, certo? Vai ser vital, eu tenho vontade de ler não só aquele livro do Heidegger, como esse aqui também, mas não é questão sabe, assim, de curiosidade até, entendeu? Mas o fato é que a sociedade moderna, né, ela se entroniza, certo, em cima da vontade, né? A vontade é que vai fazer o direito civil, sabe? E a partir do direito civil se vai ter a vida da gente aí toda controlada, indo para cima, indo para baixo. E o capitalismo querendo ferrar, sabe, essas questões da vontade, a vontade da maioria, sabe? E querendo aí, sabe, embolar tudo e trazer o carro de voltas, entendeu? E o Schopenhauer lá no túmulo se mexendo, não segure o tranco aí, certo? A vontade metafísica tem que prevalecer, entendeu? Porque sem ela, entendeu? O caos volta e o caos, né, volta de pleno, que é o que querem hoje os caras de extrema direita, os caras que estão ali, olhando por Hassan, Rabi ali, certo? E eu vou parando por aqui falando do Schopenhauer. E vou falar uma coisa agora aqui, sabe, que me ocupou também. Dois, três, quatro. Estou jogando aqui a minha senha, certo, no meu celular. Quero falar de um cara chamado Mário Vargas Llosa. Jorge Mário Pedro Vargas Llosa, primeiro Marquês de Vargas Llosa, né? Aí, olha o nome do filho da puta. Já começa por aí, porque eu vou xingar o cara, certo? Vou dizer que ele é um filho da puta mesmo, certo? Ele é um escrito, é um direitista escroto, certo? Extrema direitista neste momento, apoiador de Milei. Porra, vê se pode isso. Tem o Macri, o ex-presidente da Argentina, certo? Que perdeu as eleições com a candidata dele lá, se chama tal de Buric. Não vou lembrar, Gabriela parece, Buric. Perdeu, certo, para o Massa. Né? E tem um Macri lá que é direitista, é anti-peronista, certo? Aquela coisa toda. E os argentinos estão num processo infernal lá, certo? Como nós vivemos em 2018 aqui, quando a burguesia ensinou, dirigiu a vontade, certo? A vontade metafísica dos brasileiros, sabe? Aqui repetindo Schopenhauer, já aproveitando aí, né? Para votarem num calhorda chamado Jair Messias Bolsonaro, certo? Eu achava que Messias era um nome de invenção dele, mas realmente no nome dele tem Messias, certo? Uma contradição medonha. Como é que pode Messias, cara? A não ser que seja o Messias judeu que eles estão esperando até hoje, certo? Mas o Messias do cristianismo é outra parada, entendeu? E esse Vargas Llosa, tá certo? Tá lá associado com o ex-presidente argentino, certo? E com forças retrógradas, retrocessistas do mundo, fazendo ali campanha para o Milei, certo? E eles estão dizendo que o cara vai ganhar. Eu não acredito, eu acredito na metafísica. Há uma última esperança aí, sabe, que vai fazer os putos argentinos, sabe, rejeitar, sabe, a candidatura do Milei e mandar esse cara pra puta que pariu. Mas o Lhosa é um escritor, e escritor para mim nessas condições é um filho da puta. Político, tudo bem, foda-se. Jornalista, foda-se também. Ensaísta, foda-se. E professor universitário peruano, vê se pode. Mas assim, o Peru não é lá essas coisas todas. O Peru tem um ditador que está preso até hoje, acho que ele ainda está vivo, mas a filha dele está no campo político, fazendo aí as sujeiras da outra direita. Diz aqui ainda mais que Vargas Llosa é um dos romancistas e ensaístas mais importantes da América Latina lá para a turma dele, certo? E um dos principais escritores de sua geração, foda-se. Não interessa. Mas o que eu queria comentar é apenas isso, falar da eleição na Argentina, certo? E dizer que esse puto aí, com outros putos, estão aí, sabe? Querendo dar uma invertida no mundo, sabe? Jogar o mundo de ponta cabeça, trazer a vontade metafísica que fala aqui, né? Essa metafísica cega, não é a metafísica, a vontade metafísica cega, insaciável, maligna, né? É o capitalismo, tá certo? Essa coisa aí, para mim, não sei se o. Claro, eu acho que pro Arthur Schopenhauer é outra coisa, mas eu pego essa expressão aí para dizer que o capitalismo, sabe, desde as suas origens, sabe, desde lá do tempo dos catadores,
dos coletores, né, e dos caçadores, entendeu? Vem aí trazendo essa coisa, essa preocupação com a fome, certo? Com medo de morrer. Estou lembrando aqui de Maquiavel, citado por Jürgen Habermas. Outro dia eu queria me lembrar de Jürgen Habermas, mas o nome não vinha, tá certo? Mas esse cara que eu falo aí da escola de Frankfurt, certo? Que fez um trabalho aí medroso, os caras estavam com medo de Hitler, porra, na época, nas primeiras décadas do século XX, entendeu? Se cagavam de medo, inclusive Walter Benjamin saiu correndo lá da Alemanha, ele era da escola de Frankfurt também. O Walter é um cara legal, é poeta, entendeu? Aí, um metafísico, tá certo? Que os poetas são metafísicos, né? E os artistas, certo, também, o Rogers, a propósito, falando da Argentina de novo, certo? Nenhum hotel lá na Argentina, em Buenos Aires, quer dar uma vaga, sabe? Uma vaga de hospedagem para ele, entendeu? Porque ele está escrachando com a extrema-direita, tá certo? Com os nazistas, ele passou na Alemanha e saiu correndo de lá, tá certo? E agora na Argentina ninguém quer abrir porque acha que ele vai interferir no processo, então estão aguentando a mão aí para ele não ir fazer um show. O Vargas, digo melhor, o Roger Waters, né, do Pink Floyd, certo? Um dos remanescentes aí, já tá vovozinho, certo? Mas tá fazendo música e fazendo política, tá certo? Mas ele é desse mundo anarquista aí, tá certo? Desse mundo aí, sabe, do Caetano, entendeu? Caetano ficou puto com o Enem, me parece que sacanearam com a obra dele, mas ele queria o quê, tá certo? O cara vem do movimento psicodélico, certo? Daquele movimento que Chacrinha fazia parte, certo? Que via tudo aí na avacalhação. A poesia do Caetano é foda, entendeu? É cheia de muitas. Bom, a poesia é o campo da metáfora, tá certo? Mas o Caetano embola demais, tá certo? E assim, né? Já o Gil é mais reto, entendeu? Fala do Domingo do Parque, fala de facada, entendeu? É mais papo reto e mesmo que seja sangrento, tá certo? Mas é assim, mais referencialista, tá certo? Já o Caetano é mais assim, assim, mais poético, tá? A palavra que eu quero lembrar, tá certo? Mas não vem, mas eu lembrarei em outra ocasião, tá certo? Você tem o mundo referencial, o objetivo, mas você tem o mundo subjetivo, o mundo aí, né, dos afetos. Estou fazendo esforço para lembrar a palavra, mas não virá, tá certo? Mas muito bem. E eu falava então do Roger cortando e atravessando, né, aí o compasso de novo. E na verdade eu queria falar do Breno Altman, certo? Agora de manhã, né, quando ele comentou sobre a Argentina. Deixa eu pegar aqui meus papéis, tá certo? Vou ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui, tá certo? Então, o Breno escreveu um artigo na Folha de São Paulo intitulado Quem irá parar a mão assassina de Israel, tá certo? Então, se admite hoje no mundo, né, que Israel, é o Breno que fala isso, é um Estado colonialista e racista, está comandando o mundo nessa matança. Só que essa coisa aí, bicho, lá vou eu de novo lá pro Schopenhauer, certo? Essa vontade metafísica cega, insaciável e maligna. Ego maligno aí é legal, o maligno aí é o diabólico, certo? Do mal, entendeu? Eu gosto de falar dos diabos. Outro dia o Horta falava de um titã, sabe? Soltem o Scratch, eu não sei, na Screen, qualquer coisa assim, o nome de um titã, sabe, da pesada, entendeu? Que viria para fazer enfrentamentos, entendeu? E assim, esse mundo da malinidade, da malignidade, sabe? Esse mundo aí metafísico, esse mundo das nuvens, que a gente aponta sempre a cabeça para cima quando quer falar do céu, e do inferno a gente olha para baixo, tá certo? Mas assim, e o Breno pergunta, né, quem irá parar a mão assassina de Israel, tá certo? Israel, como eu disse, colonialista, certo? Tem 75 anos que eles estão trabalhando ali para ficar com a faixa de Gaza faixa de Gaza não, com a Palestina toda inteira, tá certo? Hoje foi revelado que a mãe do primeiro-ministro é da Inglaterra, né, do Rishi Sunak, certo? Um indiano Sikh, inglês, certo? Mas nascido na Inglaterra, mas ele tem um sangue, tem o DNA indiano, certo? E ele tem uma mulher danada, bicho, que investe no mundo aí, né? Empresarial que investe, sabe? Em empresas que investem em fundos, que investem em fundos, né? Sim, ela emprega o dinheiro dela comprando títulos de fundos aí, de investimento, sabe? De empresa, aquela coisa toda. E tem uma empresa que está interessada no gás que está por debaixo da faixa de Gaza, mas que está por debaixo de toda a Palestina. Outro dia se comentou isso aí, teve, não sei se foi o Abex que disse que não é bem isso aí, não. A questão é outra, não sei o que tal. Mas agora está se revelando isso. Essa mulher do Sunak, sabe, tem aí, faz investimento numa empresa de extração
de petróleo, entendeu? E dessas coisas minerais aí do subsolo, né? Nessa área aí, né? De fóssil, combustível fóssil, entendeu? E, e a mulher tá danada ali investindo, é por isso que o Sunak, sabe, é contra o cessar-fogo lá na Palestina. E aí o Breno diz quem irá parar, tá certo? Ele diz que é uma questão aí de muitos fatores, e ele cita, certo? Então, primeiro ele diz que precisa uma comoção mundial, e já está havendo essa comoção mundial, hoje a gente percebe isso, o mundo todo, né, fazendo manifestações pró-Palestina, tá certo? Para sensibilizar os governos de turno, bicho. O problema da sociedade são seus governos. É isso que se tem. Ali na Arábia, ali no mundo árabe, certo? Ali, o mundo dos califas, o mundo ali das etnias dominantes, dos capitães das etnias dominantes, os caras não querem saber de porra nenhuma, certo? Pergunta o que, que é lá o dono da Arábia Saudita, sabe? Um sheik lá, não sei das quantas, sabe? Um rei, sei lá o quê, sabe? Se ele quer se meter com os bebês palestinos que estão sendo assassinados. Eu ia mostrar no lugar do Hassan uma foto aí, sabe? Uma imagem de 5 bebês colocados uns ao lado dos outros bebês palestinos, que não são aqueles 40 de inteligência artificial que. Que o Estado israelense divulgou, sabe, como sendo vítimas da insanidade, vítima da truculência dos palestinos, do Hamas, entendeu? E tudo aquilo está comprovado que é mentira. E falando nisso, tá certo? O Breno diz que hoje o Estado de Israel é o país mais mentiroso do mundo, e quem diz isso, né, e dá apoio para ele nas análises é um jornal israelense, sionista, mas sionista de esquerda talvez, entendeu? O Wikipedia diz que ele é esquerdista, né? E aí, mas assim, ser de esquerda não quer dizer nada, certo? Quer dizer alguma coisa, mas não quer dizer nada. E, e então, o Estado de Israel é o mais mentiroso, certo? E quem diz isso é o Haaretz, tá certo? E eu acho que eu vou colocar o título desse vídeo, né, de Haaretz, para lembrar esse fato aí, para falar de mentira, para falar da ditadura, da manipulação da verdade. Aí vai lembrar de novo lá os sofistas contra os filósofos, certo? Outro dia eu tentei explicar que tem professores e tem filósofos, certo? Na minha opinião, os filósofos eram professores, né? Mas aí tem um cara que fez um vídeo aí para comentar a questão 86 do Enem, certo? Citando Machado de Assis, né? E falando, né, da superfície, do mundo das superfícies, inclusive o mundo mental superficial, aí embola tudo, tá certo? Esse mundo metafísico superficial, né? Platão falava do mundo metafísico que está em cima e falava do mundo das aparências, mas na verdade quem está hoje sendo mantido em aparências, preso em correntes, dentro de uma caverna por conta própria, por essa vontade metafísica, cega, insaciável e maligna, como diz o Schopenhauer. Porra, é foda fazer ligações, né? Então, assim, Platão distinguia que tinha o mundo de cima e o mundo de baixo, o mundo das ideias e o mundo das aparências. O mundo das ideias seria o mundo, né, dos conceitos, né, dos conteúdos essenciais, entendeu? Mas é claro que isso aí para ele estava se referindo a produtos mentais, certo, que a gente tem na cabeça, entendeu? E o pessoal já pensava que ele estava falando aí de mundo metafísico, de mundo espiritual, de mundo divino, entendeu? Talvez até ele coligasse, mas ele era um cara que combatia esse mundo aí, sabe, das divindades, então eu creio que a interpretação deva ser outra, né? Me coloco aí, vai ver que tem alguém que pensa dessa maneira como eu penso, certo? Me perdoem os professores aí. Mas o Breno falava primeiro é preciso ter uma comoção mundial que sensibilize os governos mundiais, certo? A questão Palestina é uma questão civilizatória, certo? No fundo é isso aí. Hoje a gente briga, a gente que está fazendo militância aí, né? Eu, no meu caso, certo? Me considero talvez um humanista, tá certo? Aí um iluminista, mas com cuidado para não me colocar ao lado de Barroso, né? Aquele ministro lá do Supremo, entendeu? Que se diz iluminista, certo? Eu quero ser um humanista como Marx, certo? Mas é preciso, dentro dos fatores que vão, sabe, quem é que irá parar a mão assassina de Israel, então é a comoção mundial, certo? O segundo é a aproximação da Cisjordânia, certo, da faixa de Gaza, tá certo?
É preciso aproximar os palestinos da Cisjordânia com os palestinos da faixa de Gaza. Unir os palestinos, tá certo? É preciso. Esse seria um segundo fator. Né? E com isso aí, reunindo forças e aquela coisa toda, certo? Um terceiro fator, certo, para parar a mão assassina de Israel, é a regionalização da guerra que unilateralmente Israel promove, certo, contra os palestinos, tá certo? E os palestinos da faixa de Gaza, a pretexto de lutar contra o Hamas, entendeu? É preciso regionalizar. Regionalizar quer dizer trazer o mundo árabe para cima dos israelenses, certo? Um quarto fator que pode parar a mão assassina de Israel é uma pressão diplomática, certo? Uma pressão diplomática para parar o governo guerreiro de Israel, tá certo? Esse pessoal gosta de guerra porque não só porque eles vendem armas, né, mas porque eles se garantem na colonialidade, tá certo? Se garantem no mundo imperialista, tá certo? E por fim, Breno cita a derrubada do governo de Netanyahu, né, pela população israelense, tá certo? E aí já é uma questão interna, aqueles que foram para a rua protestar contra Netanyahu, né, por ele querer modificar a Constituição deles aí, né, para no final, e essa era a coisa, sabe, modificar a perseguição judicial contra ele, através de processos, né, essa mesma população aí que foi para ruas, aqueles milhares, né, e representando milhões de israelenses em Tel Aviv, certo? É preciso que eles promovam a derrubada do governo de Netanyahu. Eu acho que eu falei o que mais ou menos que eu queria falar, tem aqui, sabe? Então, diz aqui que Israel precisa ser ameaçado, né? E o povo que E o povo israelense amedrontado, tá certo? No final disso tudo aí, quem vai parar a mão israelense, né, vai ser uma ameaça que se possa causar a Israel e seu governo, tá certo? E o povo israelense que fique com medo de morrer. Eu falando em morrer, eu quis falar de Maquiavel, né, que dizia que a fome é o grande movimentador, certo, do mundo, certo? É a par do moinho, né, que move as águas, né, da história, tá certo? A fome, isso na opinião de Maquiavel. Todo mundo tem medo de morrer e foi por isso que os coletores iam para as matas, tá certo? Coletar, né? E os caçadores iam para a mata caçar, entendeu? Porque no fundo, todo dia nós precisamos alimentar, carregar as baterias do nosso corpo. Outro dia eu brigava, sabe? Brincava, né? Dizendo que a gente devia ter, assim como esses carros hoje que são movidos a baterias, né? A baterias, né? Aí essas baterias de lítio, certo? A gente devia também ter uma bateria de lítio que se pudesse conectar na tomada, carregar, e assim a gente não precisava sujar a boca, nem defecar, entendeu? Nem fazer aquilo que o padre perguntava. O padre, na verdade, perguntava, e agora me lembro, né, é porque ele acreditava que o intestino não preso, o intestino leve, o intestino sadio, por mais o corpo, quando está ferrado, bicho, ele fica todo desorganizado, tá certo? Fica todo sabotado, entendeu? E a primeira coisa que tem são as retenções fecais, entendeu? E até falta de apetite, essas coisas todas. O corpo é foda, né? Aí eu falava também que vendo aquela multidão, mais ou menos, essa vez agora lá no portão da UFPA, no portão 2, por onde o meu filho entrou para fazer a segunda prova, né, o conjunto de provas de matemática e ciências da natureza, que eu disse que eu aprecio demais. A multidão que estava ali era menor, tá certo? Aí alguém disse que é porque quem fez a primeira prova, sabe, teve resultado ruim e não veio fazer a segunda, né? Mas o que eu pude observar é que na chegada, não tanto no portão, mas na saída dos candidatos, sabe, é que se percebia o interesse da classe média em entrar na Universidade Federal do Pará. Não em fazer o Enem, tá certo? Quem sabe para ir para fora, né, disputar vagas em outras instituições de ensino superior fora do Pará, tá certo? Ou ingressar na própria UFPA, tá certo? Quem sabe ingressar na Universidade Rural, entendeu? Por aí assim. Mas enfim, em instituições públicas, né? E o que se percebia era o carro, dezenas, centenas de carros ali, sabe, entulhando as ruas, sabe, dificultando a movimentação. Vou parando por aqui, valeu. Hoje é segunda-feira, dia de luta. Tenho um trabalho a fazer, trabalho jurídico ali. Levei um ferro num processo aí, sabe? E eu preciso ver se eu faço um recurso, né, para ver. É só dificultar, bicho, porque o resultado já tá, a parada já tá ganha. Eu tô lutando contra
é uma, vende carros, é uma consorciadora do Itaú. Porra, o adjetivo saiu ruim, certo? Mas é uma empresa que vende veículos, né, através de consórcio e o financiamento é pelo Banco Itaú, tá certo? E ele tomou um carro que tinha 80% já das prestações pagas, né? Faltava de 70 mil, faltavam 10 mil, e eles pegaram o carro na maior por falta de pagamento. O cara que perdeu o carro deu um vacilo, entendeu? E eles foram para cima e pediram uma medida judicial de busca e apreensão. O juiz deu, eu me posicionei contra. Na quinta-feira eu estive lá no tribunal, estava parado 40 dias, certo? Aí eu falei com o Aníbal, sabe? Quando foi ontem à noite, ontem à tarde, certo? Antes de buscar meu filho lá no portão 2 da UFPA, sabe? Do Enem. Já estava lá a notícia, certo? Do improvimento, certo? Conhecido, mas não provido, tá certo? O pedido que eu fazia era para suspender os efeitos da medida liminar e de mérito concedida, né, na ação de busca e apreensão. Me ferrei, tá certo? Eu vou ver se eu questiono, mas para mim essa parada tá perdida. Eu já falei pro interessado, com quem eu tenho uma relação de afeto, entendeu? É interessado mesmo, entendeu? Não é um rapaz, não, um homem, certo? E para mim esse caso aí tá causa finita, certo? Bom dia, meu nome é Ernest, sou um caboclo falador com vontade de falar do cacete. Não sei se a idade tem a ver, eu acho que não. Sim, talvez a pressa do tempo, certo? Da obsolescência, como diz o meu filho que fez a prova ontem do Enem, certo? A obsolescência. A obsolescência o que ele falou? Cognitiva? Não, não é cognitiva. A obsolescência da matéria mesmo, certo? O corpo está envelhecendo, entendeu? Aí está definhando e há uma pressa hoje, despertei para isso, certo? De que devo cuidar, sabe, aí, né, de expressar pensamentos aí elevados que não sejam na linha capitalista, tá certo? Eu quero me considerar um anticapitalista, um marxista anticapitalista, tá certo? E por aí vou. Bom dia, meu nome é Ernest, valeu!